Já estamos de volta, agora recebendo ela, que é muitas coisas, porque estuda astrologia, oráculos, magia, tem o sistema próprio de florais, autora de livros e vai falar com a gente sobre os 4 elementos. Deusi Mantovani, tudo bem, Deusi? Tudo bem, Edu, um prazer estar aqui de volta outra vez, agradeço demais o convite e a oportunidade. Estamos aqui, vamos falar hoje um pouquinho sobre os elementos, né? Que inclusive você tem um livro sobre o assunto. Isso, esse livro. Publicado pela Madres. Isso, vou explicar um pouquinho por que surgiu a necessidade de fazer o livro, né? Porque assim, os 4 elementos, gente, estão em tudo, né? Sim. A gente é a base do nosso planeta, da energia do nosso planeta. E muitas ciências, principalmente as antigas, se utilizam demais dos elementos. Então, a astrologia fala dos elementos, né? A alquimia fala dos elementos, a magia fala dos elementos, várias religiões adotam, como a Umbanda, outras religiões que trabalham, né, com a natureza, falam dos elementos. E a gente sentiu a necessidade de ter algum livro, de ter alguma coisa escrita especificamente sobre os elementos. E a gente procurou e não havia até então, né? Então, isso aqui é o trabalho de uma pesquisa minha e da Valéria Monteiro, uma colega que também é neurocientista, trabalha com pesquisas lá no Einstein. E a gente foi fazer um trabalho mais científico, né? Buscar o histórico, como surgiu os elementos no planeta. Então tem uma linguagem mais aprofundada e depois dicas e trabalhos, porque no final do livro a gente fala do ciclo lunar, né? Porque a Lua trabalha cada fase dela um elemento específico e dicas de como a gente pode utilizar nesse processo da Lua, dos 28 dias, a nossa utilidade interna com os 4 elementos. Então, é isso. Por que trabalhar os elementos em nós? Os 4 elementos estão na base da nossa personalidade, está na base da nossa, da forma que a gente se expressa do mundo, né? Então, a gente trabalha, nossa, como que você se coloca no mundo, como você dá conta das informações que chegam até você. Então, tudo varia de acordo com o filtro que quem dá são os 4 elementos, né? Então, uma pessoa mais nervosa, uma pessoa mais calma, uma pessoa mais comunicativa, uma pessoa mais mental, e a gente vai olhar, Jung fala sobre isso, né? Algumas medicinas trabalham com os elementos, se você pega a medicina Ayurveda, se você pega a antroposofia, todos vão trabalhando os temperamentos emocionais, psicológicos, mentais, de acordo com os elementos. E todo mundo tem os 4 elementos em si o tempo todo, só que uns mais, uns menos, de acordo com a data do nascimento, com a forma que você foi trabalhado emocionalmente na sua vida, o tipo até da alimentação, do lugar onde você mora, tudo influencia, porque tudo está nos elementos, tanto internamente quanto externamente, né? Então é sobre isso que o livro fala e é por isso que a influência dos elementos em nós é tão importante. Às vezes uma pessoa que tem um temperamento, né? Porque os elementos influenciam o nosso temperamento. Um temperamento mais difícil, quando você vai ver, fala, nossa, essa pessoa tem esse problema emocional, você altera o elemento, a pessoa fala, nossa, eu sou outra pessoa. O que aconteceu, né? Você tinha um excesso do elemento fogo, por exemplo, que vai tornar você mais raivoso, mais colérico, mais ansioso, vai trabalhar fisicamente questões dessa ansiedade em si, e às vezes é provocado por um elemento. Ou uma falta de fogo, por exemplo. A pessoa fica mais apática, não tem tanto desejo, tanta vontade, inclusive sexual, você fica mais apático, você acaba não tomando as ações necessárias que você precisa na sua vida. Então a gente pode projetar os elementos
em todas as áreas da vida. Como eu sou no meu trabalho, então se eu preciso de proatividade, eu preciso estar com fogo ali, né? Mais ativado em mim. Se eu estou mais nervoso, ansioso, eu preciso acalmar. Vamos pôr uma água para você trabalhar melhor o seu emocional. Então, eu não sei se o pessoal conhece, né, cada elemento para que serve. Eu acho que a gente poderia falar um pouquinho. A gente separou até imagens ilustrativas. Vamos falar sobre cada um deles? Vamos, para ficar mais fácil, isso, elucidar ainda mais para a galera. Esse entendimento. Mas é uma grande alquimia, né, gente? Sim, a gente tem que transformar isso o tempo todo dentro de nós e fora de nós, e o contato com a natureza, que também tem as estações do ano. Então, um verão, aquele calor, é um fogo. O inverno, você recolhe e fica mais interiorizado. E a gente vai trabalhando as estações de acordo com a lua. Então, a lua nova é uma lua de fogo. O novo chegando, a força. A lua crescente é terra, né? Vamos enraizar, vamos fazer aquilo acontecer, materializar o que a gente precisa. Então, se eu preciso materializar alguma coisa, eu vou trabalhar esse elemento, e se for uma lua de terra ainda, uma lua crescente, aquilo vai potencializar ainda mais. Eu vou trabalhar uma lua cheia, todo mundo fica mais emotivo na lua cheia, porque é a lua de água. Aquilo traz uma exaltação das emoções. Então, essa questão da lua cheia é uma coisa bem interessante para a gente entender. E a lua minguante, que é a lua do ar, o que eu preciso colocar para fora, os pensamentos que eu agora, né, o transbordo aconteceu e agora eu vou me limpar, me livrar daquilo que não serve mais, que não produziu. Então, a gente vai trabalhando, né, essa questão dos elementos. Então, é isso, podemos falar sobre cada um deles. É um processo de autoconhecimento total, né? Porque é o que você disse, a pessoa pode ter uma exaltação de algum elemento, uma deficiência de outro, e às vezes, de repente, eu tenho uma exaltação de fogo. Aí eu estou numa estação, como você falou, verão, vivendo o verão, que também é fogo. Eu posso ficar irritado, né, também, porque é fogo com fogo, né? Posso ficar num período sem paciência. Exatamente. E se você somar alimentação ligada ao fogo, por exemplo, come muita pimenta, come muito gengibre, come coisas que vai aumentando ainda mais esse elemento em você, causa uma exaltação ainda maior. A própria canela, né, que trabalha, são elementos muito ligados ao fogo. E a nossa alimentação também auxilia a equilibrar, né, de uma forma a exaltar ou diminuir os excessos do elemento em nós. Isso é muito legal, gente. Vamos começar falando um pouquinho de cada elemento para você que está tendo um primeiro contato com eles entender, mas já fica aqui a indicação de adquira o livro, Os 4 Elementos. A gente vai fazer sorteio dele também, viu? Fica até o final aí que eu vou explicar como vai funcionar. Porque no livro, né, embora você vai ter uma aula aqui com a Deusi, no livro você consegue digerir tudo isso, tá? Bom, vamos lá. Eles vão soltar aqui a imagem de um primeiro elemento para a gente falar, elemento água. E começaram pela água. Vamos lá. A água são as nossas emoções, né? E a água, ela traz 2 princípios muito importantes, que é o da adaptação e da maleabilidade. Então, se você coloca a água num recipiente redondo, ela fica redonda. Se você coloca a água num recipiente quadrado, ela vai ganhando forma, ela fica quadrada. Então, ela vai se adaptando, ela vai se adequando. E quando na nossa vida a gente não precisa trabalhar essa adaptação, ainda mais agora que o planeta está em transformação, está havendo mudanças, a gente tem que fazer esse trabalho interno, né? De mudanças, de transformações. Então, o elemento água é importantíssimo para isso. E também, como ele lida com as nossas emoções, nós precisamos estar com equilíbrio no elemento água, né? Nem para exaltar demais, então a pessoa qualquer coisa fica chorando, fica fazendo drama, os melindres, né? Se ofende por qualquer coisa, fala, nossa, tem um desequilíbrio de água aí. Ou pessoas secas, não consigo chorar, né? Anos sem chorar, não consigo expressar minhas emoções. Isso também é um desequilíbrio desse elemento em nós, né? E aí eu já posso dar dicas de como equilibrar isso ou fica para depois? Não, pode dar dica, fica já que estamos falando do elemento, então assim, nossa, eu não tenho água, eu tenho dificuldade nesse elemento. O que a gente pode fazer? Tomar água. Tá. Ah, mas que coisa mais ridícula. Não!
Às vezes a pessoa que está seca demais, ela está precisando tomar água, muita água, ou estar em contato com a água, e normalmente essas pessoas não gostam. Você gosta de entrar numa piscina? Ai, a água está muito gelada, não se sente à vontade, não se sente bem, porque a água faz com que a gente entre em contato com o nosso campo emocional, e se aquilo não está muito bom, eu prefiro não me envolver no meio líquido. Então, quando a gente tem uma dificuldade, tem uma secura, não está lidando melhor com as emoções, banho de mar, água da piscina, água de banheira, enche uma banheira, você não quer estar com água fria, vai na água quente, fique lá, repouse, faça meditação. Tem muita gente que fala, nossa, eu só consigo chorar durante o banho. Vocês já ouviram isso? Acho que muita gente, né? Ah, eu vou pro banho, pro chuveiro, fico lá e aí eu consigo chorar. Por quê? Porque a água faz com que você entre em contato com as emoções. Então é uma dica bem bacana. E para fazer, por exemplo, uma limpeza externa na casa com o elemento água, o que a gente precisa fazer? Lavar com água, literalmente, o ambiente, né? Todo mundo fala, mas essa é uma dica ridícula. Não, mas é o elemento verdadeiro. Você pode trabalhar a sua casa, esse elemento, através de lavar mesmo, fazer as limpezas, fazer essa mudança através do elemento água. Você pode trazer uma água do mar, pode colocar umas ervas na água, pode fazer como quiser. Para ingerir a água, podemos solarizar a água, por exemplo. Deixa a água no sol, deixa a água dentro de uma garrafinha colorida para trazer uma cromoterapia para a água. A gente sabe, através dos trabalhos do Dr. Masaru Emoto, que se você colocar frases, colocar palavras de luz ou daquilo que você está precisando equilibrar em você, aquela água vai ser absorvida. Nós somos quase 90% água. E você pode ingerir aquela água, deixa na garrafinha lá durante o dia. Então, com esse elemento, nós podemos, usar muita criatividade, trabalhar para realmente a gente poder deixar as coisas fluírem. Na alimentação vem uma parte que são a parte balsâmica. Você vai tomar tudo mais líquido, as sopas, pode tomar os sucos diversos, de todo tipo de... Sopas, né? Exatamente, né? Normalmente esse horário, depois das 9 da noite, a gente não deveria comer. E esse elemento mais à noite, porque o elemento ar e água, né? A água, depois das 18 horas, está mais em abundância no universo. Então, a gente deveria mesmo à noite tomar um suco, tomar alguma coisa líquida, uma sopinha, para entrar no elemento e equilibrar isso em nós também. Muito legal. Então, fica aí as dicas do elemento. Água. Isso aí, vamos pro próximo. Qual que é a produção? Solta aqui pra gente na tela. Elemento a terra, né? Aterrando a gente. Já falou, elemento terra, né? Pôr o pé no chão. A gente precisa realmente aterrar, trazer concretização. Então, se eu quero concretizar projetos, ganhar dinheiro, né? A terra mexe com os nossos valores, com os nossos objetivos, com aquilo que você vai organizar na sua vida. Colocar mesmo tudo em ordem, né? Para que aquilo concretize. Então, tirar a ideia do papel, do pensamento, das nuvens e trazer aquilo para o chão, para a realização. Então, todo mundo que está precisando e querendo realizar coisas, né? Projetos, vamos ativar o elemento terra. Como a gente faz isso? Então, nos ambientes, a gente pode usar e abusar dos próprios cristais, que são o elemento terra para nós aqui, né? Eles são pedras, qualquer tipo de pedra é útil, é favorável. E tudo que está ligado à terra, as nossas plantas, as árvores. Então, eu posso trabalhar, né, essa questão da vegetação, trazer planta para dentro de casa, trazer cristais, né? Que os cristais precisam ser limpos e ativados, mas também fazem esse aterramento, né, para nós. Colocar, né, uma pessoa que é muito aérea, andar descalço, colocar o pé no chão, pisar mesmo na areia, na terra, mesmo que suje o pé,
trazer, né? Porque abraça a gente a árvore. abraça a árvore, pega esse magnetismo vegetal Vai que está enraizado, deita né? na grama, no Exatamente, solo, né? tudo que está ligado à natureza mesmo, do planeta, muito enraizado mesmo, as raízes, os vegetais, eles se fixam na terra e transmutam através, né, da fotossíntese o resto, a produção de energia, mas está lá com as raízes pegando os nutrientes da terra. Então, para uma alimentação, seria bom comer aquilo que está dentro da terra. São os tubérculos, né? Vai comer batata, vai comer mandioca, cenoura, todas as legumes, né? Leguminosas, raízes também, né? que tem essa ligação direta, porque eles estão lá, eles crescem dentro da terra. E a gente se alimentando disso vai trabalhar, ajudar, né, a gente equilibrar esse elemento em nós, com certeza, né? Trazer essa fixação. E trabalhar sim, né? Quando a gente fala de limpeza e de ativação, então, ervas mesmo, né? Fazer banho de ervas, trabalhar as ervas no sentido de ter um vasinho de planta em casa. Aí cada tipo de erva tem a sua função, né? Se eu quero trazer mais harmonização, vamos botar uma alfazema. Se eu quero colocar uma limpeza, uma proteção, uma espada de São Jorge, uma arruda, aí vai da função que você quer dar ao elemento. Mas ele está lá enraizado, aterrado, fazendo você entrar em contato com isso. E muita gente, né? Porque a falta do elemento terra, o que faz em nós? A gente pensa, tem boa vontade, faz tudo certinho, na hora do vamos ver, não acontece nada. Falha na execução, dificuldade de materializar, fica só no mental. Exatamente. E tem gente que não faz nada, piscou, já realizou, né? Por quê? São essa facilidade de lidar com o elemento. E isso influencia. Tem ambientes que propiciam isso, né? Alguns animais ajudam, a gente que gosta de andar a cavalo, vai para a fazenda, ficam umas férias lá no meio dos bois, das vacas. Gente, isso é aterrar, né? A gente andar no chão mesmo, pisar com o pé na terra mesmo. É o melhor remédio, sempre o melhor remédio é a natureza, em todos os níveis, né? Porque nós somos natureza, a gente esquece disso, mas nós somos da natureza. Então a gente está aqui para te lembrar, viu? E quando a gente faz essa reconexão, né? A coisa vem, a homeostase vem, o equilíbrio vem, a gente volta, se integra de novo a esse projeto natureza aí, do qual fazemos parte, né? Vamos ver mais um elemento. Solta aí na tela pra gente. Fogo! Agora o fogo. A gente já deu um spoilerzinho do fogo, né? Que o fogo mexe muito no nosso temperamento também, na parte colérica, explosiva. Então é o que mais chama atenção, né? A pessoa mais retraída, a gente já não chama tanta atenção, mas o colérico sim. Então, normalmente esses alimentos, como eu falei, comem muita pimenta, comem muita canela, comem muito gengibre, coisa do fogo, né? Que vai exaltando ainda mais o fogo em nós, também não é uma coisa boa, né? Então, procurar não comer tanto alimentos que produzam esse efeito, mas isso quem tem o excesso. Quem tem a falta, pelo contrário, né? Então, eu preciso ter mais a vontade, o desejo, né, esse prazer sexual, a gente precisa ativar o elemento fogo em nós. E como a gente faz isso? Com o próprio fogo. Então, tudo que é quente, né? Então, para o corpo, eu posso fazer um escaldapé, eu posso fazer uma sauna, eu posso, né, fazer, sei lá, uma massagem com pedras quentes. Tudo que vai aquecer e ativar o elemento fogo em nós é benéfico. Esse tipo de alimento também é benéfico. Tomar um chá quente, trazer o fogo, a ação do calor para dentro de nós, né? Normalmente o pessoal tem pé gelado. Então o que acontece? Fazer o escaldapé. A gente deixa de ter o fogo lá embaixo, que é onde a medicina chinesa fala, e fala que o fogo do fígado sobe para a cabeça. Então a gente fica com a cabeça quente e o pé gelado. Normalmente pessoas que têm o pé muito frio. E a gente devia inverter. Cabeça fria e pé bem quente. É verdade. Né? Então, assim, quem não consegue dormir, tem insônia, tá com a cabeça que não para, não controla os pensamentos,
desequilíbrio do ar. Por quê? Porque tem o fogo colocado no lugar errado no corpo. Então a gente precisa puxar o fogo lá para baixo. Então sempre manter o pé quentinho. E quando eu falo pé, é a perna, até aqui a base da coluna, né? Então a gente ativa o nosso chakra básico, que traz essa força, né? Esse elemento para nós. E a gente vai equilibrando a nossa cabeça, tirando um monte de sintomas, um monte de coisa, só de equilibrar o elemento, né? E aí, acender vela no ambiente, maravilhoso. Às vezes eu falo, nossa, a vela, o fogo, é o princípio do espiritual no ambiente, né? Você vai na igreja, tem a vela acesa, você vai em uma sinagoga, tem uma vela acesa, você vai no terreiro, acende as velas, porque a vela tem o fogo. E o elemento fogo traz essa questão do espírito, da força espiritual. Então tem essa representação. Nós somos centelhas divinas, nós temos o fogo em nós. E a hora que você acende uma velinha para fazer uma meditação, acende uma velinha para trazer esse empoderamento do eu, trazer sua força, né, da sua identidade no mundo, muitas vezes a gente, é a terra para concretizar, mas se o meu eu não estiver forte, presente, para eu colocar minhas ideias, colocar em ação aquilo que eu preciso, que o elemento fogo traz atitude, traz ação, traz coragem, traz vontade. Então eu preciso, né, eu estou lá tranquilo, não, eu preciso ter essa força de ir lá e fazer acontecer, né? Então isso é o que gera, essa vontade que gera, você coloca aquilo em ação e a ação é que vai trazer o resultado. Então isso é elemento fogo. Para o trabalho, para o nosso dia a dia, isso é muito importante, né? Não pode deixar o fogo apagar em todos os sentidos. Cuidemos desse fogo, hein? E vamos falar do último elemento agora, elemento ar. Então, o elemento ar é muito óbvio, né? Que tem a ver com os nossos pensamentos, o ar, né? A imaginação, o pensamento, o nosso campo mental e tudo aquilo que a gente projeta, né, de criação, a nossa criação. Mas tem a ver com o nosso respirar, a gente depende do ar para viver. Se você não respira, você não vive, né? Então, o que acontece? Todo trabalho com respiração, pode ver, eu tenho problema de desequilíbrio, ou excesso ou falta do elemento ar em mim. Sua respiração ou está travada, o diafragma preso, gera ansiedade, o ar é curto, a respiração é curta, aquilo faz povoar demais a cabeça de pensamentos. Hoje em dia a gente tem a síndrome do pensamento acelerado, né? O Dr. Augusto Cury coloca isso, a famosa síndrome do pensamento acelerado. A gente está com a cabeça de tanta informação que a gente recebe, porque agora o dia inteiro antenado, né, nas redes sociais, nas informações, que agora a gente tem informação do mundo inteiro online, né? O tempo todo estamos interconectados. E o nosso processador aqui, muitas vezes está em outro ritmo. Nosso cérebro, ele não tem condição de ter uma velocidade de processamento como um Google da vida, e armazenamento de informações. E isso está gerando um desequilíbrio no que está vindo de fora e na forma que a gente tem condição de processar essas informações. Então a gente precisa cuidar muito. E é através da respiração, né, de você se apropriar de si, do seu mental, através disso. Meditação ajuda muito. Não comer na hora de dormir, porque o elemento ar, depois das 21 horas, ele toma conta. Então, a gente pode, né, comer uma coisa leve, uma saladinha, porque as folhas têm esse processo, né? São a representação do ar na alimentação. Uma salada, uma coisa mais leve, para você estar conectado. E a gente poder, né, trazer esse equilíbrio mesmo desse pensar, desse elemento, não só na alimentação, mas respirar muito, respirar puro, meditar, equilibrar, né, através da respiração, isso é muito bom. E se você quiser trabalhar o ar no ambiente, um incenso, né, uma coisa que você coloque, que vai trazer um spray de ambiente, que você possa elevar, né, trazer ervas
E a cânfora ajuda muito, o trabalho do campo mental, da limpeza, né? Passa um pouquinho de cânfora na sola do pé para ajudar a equilibrar o seu campo mental também. Enfim, tem muitas dicas. Trabalhar com os elementos é uma coisa infinita aí, tem muita possibilidade. Nos seus atendimentos, é possível você ajudar também as pessoas a entender, por exemplo, que elemento que tem em excesso? Sim, inclusive a gente tem florais dos 4 elementos, né? Eu produzo florais dos elementos. Legal. Então você pode encontrar os florais no site, né? Que é Florais Deus e Luz, www.floraisdeuseluz, e a gente poder ter a indicação lá para que é, quando deve tomar, a quantidade de gotinhas que você toma, e você vai equilibrando. A hora que você detectar que você pode auxiliar aquele elemento a abrir alguma questão que está em deficiência na sua vida, é muito bom. Muito legal, gente. Convido vocês a seguirem a Deusi no Instagram. O pessoal dela é o @deusimantovani. O profissional tem todas as dicas, a parte dela de agenda, programação, cursos, atendimentos, florais, tudo no @deuseluzoficial. Tem o site dela também, que é o deuseluz.com. Esse livro aqui, gente, eu tenho ele, é excelente, tá? Então, assim, até vou indicar para a galera que estuda comigo o ICA, tá? Porque ela trata com uma profundidade da qual a gente não vê em muitos livros que falam sobre os 4 elementos de modo só superficial e simbólico. Então, ela fala da parte alquímica mesmo na nossa vida, de operar essas forças, essas energias. E nós vamos sortear. Então, se você não está seguindo o perfil da Astral TV, vai lá no @Astral TV Oficial, segue do programa, o @Programa Bom Astral, que hoje à tarde a gente vai colocar um post lá e vamos sortear ao longo da semana os livros da Deusi, tá? Vamos sortear 2, mas você também pode adquirir lá no site da Madras. Deusi, eu quero agradecer muito sua vinda. Não, eu que agradeço a oportunidade. Temos muita coisa para falar. E a gente vai, o que eu puder auxiliar, trazer de informações para essa galera aí que nos acompanha. É isso aí, a gente fica mega felizes. Obrigado, viu? Uma aula, né, gente? Bom, nós vamos para um rápido intervalo. Quando voltarmos, vamos ter spoiler de 2025 e atendimentos de tarô egípcio com a Sâmara. Não sai daí, não.